Olha como é bizarro esse processo de autoconhecimento. Depois a gente já se impressionar entendendo toda essa manipulação que a gente sofre através das músicas, do que a gente escuta, dos jornais, que tudo isso interfere no nosso sistema nervoso, fazendo com que a gente fique mais reativo, que a gente não pense com clareza, que a gente não tenha paciência, que esse ambiente de estresse nos leve a consumir mais. Depois que a gente já percebe tudo isso, ainda a gente começa a se dar conta de uma maneira bizarra que a gente acha que saiu desse ciclo, mas a gente começa a perceber em outras pessoas atitudes ou até coisas que acontecem que a gente até pensa em alertar as pessoas. A gente quer abrir os olhos das pessoas. Ou então a gente só pensa sobre isso, meio que num julgamento, porque sinceramente, é impossível a gente não julgar, mas não quer dizer que a gente está se sentindo superior. A gente faz essa comparação e logo a gente já fica no processo mental. Mas você já parou para pensar seriamente por que a gente fica reparando no erro, né, que não é erro, dos outros? É porque as pessoas elas só estão vivendo em processos diferentes. Então, por que é que a gente ainda assim, sabendo que cada um tá num processo, a gente ainda repara na mentalidade diferente das outras pessoas? E a gente se incomoda. E por que é que a gente quer tanto ajudar essas pessoas, sabendo que lá no fundo a gente tem muito o que aprender, o que mudar, e a gente muitas vezes precisa ser ajudado e a gente não vai atrás. A gente precisa de um terapeuta, de algo, nem que for integrativo, alguma coisa diferente para trazer a nossa cura, e a gente também não vai atrás. Então, o que a gente vê no outro é só mais o reflexo do que a gente ainda precisa trabalhar. Será mesmo que a gente entendeu aquilo que a gente está vendo no outro? Que a gente está julgando? Será mesmo que se a gente não vê uma bagunça mental no outro, uma dificuldade de enxergar clareza numa situação onde parece simples e na verdade a gente é o reflexo disso dentro da gente? Sempre vai ter algum ponto que bate com o que a gente está enxergando, porque senão passa imperceptível ou é algo tão irrelevante que não nos chama atenção. Então tudo, absolutamente tudo, o que vier como análise ou crítica dos outros, que a gente enxergar isso, pode ter certeza que tem alguma coisa dentro da gente ressoando, porque ainda não foi limpo, porque ainda não foi curado, porque ainda não foi trabalhado. E ter o conhecimento sobre esses fatores não é algo que faz com que a gente esteja na frente. A gente só tem a possibilidade de enxergar. Mas se a gente não vai a fundo buscar cura sobre isso, buscar se melhorar, então eu sinto te dizer e sinto me dizer também, mas ainda a gente tá preso nesse processo, nessa camada, dessa matrix, nessa crença que nos foi colocado e que a gente ainda tá rodando no nosso sistema. Então vamos lembrar um pouquinho. Toda vez que a gente pensar em ajudar alguém, dar alguma dica, algum conselho, e não foi a pessoa que pediu, tá? Isso é da nossa cabeça. A gente vai sempre lembrar o que é que isso tá rodando no meu sistema ainda que eu preciso curar, que eu preciso limpar, que eu preciso entender, que eu preciso aceitar a diferença. Tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhado. Lembre sempre, os conselhos só são dados àqueles que pediram o conselho ou a opinião. Fora isso, leve para consciência
e tente entender e absorver o que dentro da gente a gente precisa ressignificar, que ainda tá rodando e tá ainda nos prendendo nessa limitação.